O rapaz veio pra internet contar que foi traído pela mulher dele e descobriu que ele foi traído pelo amigo. O amigo estava ficando com a mulher dele, um amigo que foi inclusive padrinho de casamento deles. E ele vai contar como ele descobriu tudo. E assim, hoje em dia as pessoas têm coragem de expor isso na internet, gente, porque eu ia pro túmulo sem contar pra ninguém, mas vamos ver como é que é essa história, que o vídeo dele tá bombando, ele postou há 2 dias e vamos entender como foi essa traição. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Agora vamos entender melhor o que aconteceu com esse rapaz. Mas antes de continuarmos, galera, não esqueçam de visitar minha loja online. É minha loja online que tem um e-commerce, www.niale.com.br. Mas eu também tô com uma loja na Shopee, gente. E lá nós estamos com preço de Black Friday. Clicando aqui na tela, você consegue acesso a esses produtos e daqui do YouTube você vai direto para esses produtos. São toucas de cetim, fronhas de cetim, xuxinhas de cetim, tudo para você poder cuidar do seu cabelo sem sair de casa, ficar produtos anti-frizz que vão ajudar a gente a ter um day after melhor. Então bora lá, vamos pro vídeo, gente, sem enrolação. Aqui, gente, esse aqui então é o Léo Rogéries. Léo Rogéries é o arroba dele, que é o Leonardo Rogéries. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba. E ele vai contar a história dele, gente. Como ele descobriu uma traição. Triste. Como diria Nara Azevedo, essa é uma história real, essa história aconteceu comigo. Abaixa um dedo se há exatamente 1 ano atrás você estava vivendo um dia normal, após encerrar um ciclo de 7 anos no trabalho esse inclusive que você conheceu a sua esposa, e você estava vivendo um momento ali de sabático, curtindo ali o seu momento de desemprego, porque você tinha um dinheiro bom do acerto, a sua esposa estava ganhando bem, já era fim de ano, você já estava pensando mais na viagem que vocês tinham planejado e tudo mais, enfim, estava vivendo a vida normalmente ali, e aí um belo dia você foi a uma consulta médica, e aí você voltou dessa consulta médica, deixou o carro para a sua esposa no trabalho dela, voltou para casa correndo, pois você havia recentemente iniciado o hábito da corrida, devido a condições de saúde estar péssima, você está pré-diabético, com colesterol altíssimo, e aí você voltou para casa correndo normalmente, era um dia útil, uma quinta-feira tranquila, uma quinta-feira que você não tinha nada para fazer, porque você estava desempregado, estava tranquilo. E aí você chegou na sua casa e pensou, nossa, vou tomar um banho agora, ouvir as notícias do meu time, o glorioso Santos Futebol Clube, o maior time da terra, e fazer o meu delicioso almoço. E aí você foi procurar a sua caixa de som JBL para ouvir as notícias enquanto tomava banho e percebeu que na verdade a sua caixa estava sem bateria. Você procurou a caixa de som, aliás, o carregador da caixa de som, em diversos lugares e não encontrou, e pensou, vou ver se não está na gaveta da minha esposa. E aí quando você abriu a gaveta da sua esposa, estranhamente, a caixinha com o vibrador e os acessórios dela, que ela havia comprado para vocês usarem nos momentos de intimidade de vocês, estava sem o vibrador, com todos os acessórios, porém sem o vibrador. E aí você pensou, nossa, que estranho, porque ela levaria um vibrador para o trabalho. E aí meio que automaticamente a ficha caiu que algo não estava certo. Você se lembrou que o carro de vocês havia um rastreador, pois quando vocês foram para a Argentina, vocês viajaram de carro até Foz do Iguaçu e deixaram o carro lá para ir para a Argentina pagando mais barato. E você abre o aplicativo do rastreador do carro e vê que o carro está numa localização estranha. Ao clicar no Google Maps, você percebe que a localização do carro é um motel. E você percebe, putz, acho que estou sendo traído. E aí você entra em desespero, coloca a primeira roupa que vê pela frente, tenta pedir Uber por alguns minutos, não consegue, pega a sua bicicleta e vai de bicicleta até a porta do motel. E aí você chega na porta do motel e fica lá sem saber o que fazer. Nesse meio tempo, você havia mandado mensagens para sua esposa, perguntando onde ela estava, onde ela ia almoçar, e não haviam sido nem entregues as mensagens, estavam apenas com um vizinho no WhatsApp. E aí você fica lá na frente do motel sem saber o que fazer e totalmente desesperado. Você liga para uma amiga sua, conta o que está acontecendo, ela te desespera ainda mais, aí você desliga. E aí você manda mensagem para o seu psicólogo e fala, amigo, acho que eu estou sendo traído, meu Deus do céu. Contei toda a história para ele e ele diz as sábias palavras que me livraram de muitos problemas jurídicos depois, que foi, não cometa nenhum equívoco. Que é basicamente um lembrete para não cometer nenhum crime. E aí você fica lá na frente do motel parado esperando por mais de 1 hora. Enquanto isso você vai mandando mensagens para sua esposa, estranhando o sumiço dela e ela não te responde, as mensagens não são entregues. Você inventa uma história de que o gato de vocês está passando mal, está tendo crises convulsivas e que ela precisa voltar logo para casa. Você continua ligando insistentemente, mandando mensagens e nada de mensagens. Após 1 hora na frente do motel sentado no meio-fio mexendo no celular, ela te responde e pede desculpas, disse que estava almoçando com um amigo dela, um amigo de sempre. Enfim, já vou chegar nesse amigo.
E aí você fala, venha para cá logo, o gato não está bem. E ela fala, só vou terminar de pagar a conta do almoço e já vou. E aí nisso você já começa a se preparar para dar o flagra nela. E aí você fica na porta do motel esperando ela sair, você ouve o barulho do carro freando, você vê as notificações do carro em movimento, e a hora que ela abre o portão do motel, sai o carro com ela dentro e um amigo em comum de vocês. Não só um amigo em comum, um padrinho de casamento. O padrinho de casamento que vocês conheceram na igreja juntos, quando vocês voltaram a frequentar a igreja. E foi literalmente a primeira pessoa que você e ela fizeram amizade na igreja. E que se tornou padrinho de casamento. E também é casado. E também tinha um filho de 4 anos de idade. Casado há 10 anos, inclusive. E aí a sua única reação é entrar na frente do carro e pedir para ele descer. Ele desce do carro com uma cara totalmente de cu. E aí você entra no carro, coloca a sua bicicleta no porta-malas e fala, vamos para casa. E aí você e a sua até então esposa vão para casa. E aí vocês chegam na casa de vocês sentam à mesa e você fica de frente com ela e começa a perguntar o que está acontecendo, desde quando está acontecendo, eu não acredito que isso esteja acontecendo. E aí você começa a fazer perguntas sobre desde quando está acontecendo, por que começou, e a única resposta que ela diz é, eu não vou falar sobre o que eu fiz, apenas sobre o nosso relacionamento. E aí eu vou ter que dar um contexto para vocês sobre o nosso relacionamento. Não que eu dei as satisfações para vocês sobre a minha vida pessoal, mas apenas para deixar claro que estávamos em um momento que realmente não era tão bom no nosso casamento. Mas havia muitas coisas envolvidas no meio disso tudo. Havia minha saída do trabalho, pois por mais que fosse planejado, que eu já imaginava que isso fosse acontecer, isso causou um certo baque, pois querendo ou não, eu fiquei desempregado, recebendo seguro-desemprego e com um ótimo acerto na conta. Mas isso incomodou ela. Além disso, ela estava passando por grandes problemas na vida do trabalho dela também, pois ela havia sido recém-promovida e estava enfrentando vários problemas de gestão, problemas com a equipe dela e tudo mais. Ela também tinha problemas na família dela em relação ao relacionamento do pai e da mãe dela, que havia terminado recentemente. E também estava passando por um momento quase de burnout ali. Então você naturalmente percebeu que as coisas não estavam bem, mas que estava apenas sendo algo temporário, pois as férias dela estavam chegando e depois nas férias vocês poderiam ir para a praia, que vocês já tinham combinado, e conversar e ficar de boa também. Mas não, ela já tinha outro plano, na verdade. E aí, quando você começa a questionar ainda mais, ela fala que ela não estava feliz, que ela já havia deixado claro que não estava feliz, pois eu era um homem, de acordo com ela, que esquecia de tudo e que ela não tinha confiança nenhuma para nada, para ter um futuro, para ter um filho, pois eu era esquecido das coisas, eu me distraía facilmente. Mas aí, para deixar claro para vocês, quando ela me disse isso, 3 meses antes, eu fui imediatamente atrás de um diagnóstico de um psiquiatra e comecei meu tratamento para o TDAH, que foi diagnosticado. E aí eu estava tomando remédio há pouco tempo, então o tratamento havia iniciado, eu estava fazendo o meu melhor, estava fazendo a minha parte para ser um homem melhor, para ser um homem mais atento, um homem mais dedicado, e um homem que conseguiria ter mais responsabilidade ainda dentro da casa, pois eu já tinha muitas responsabilidades. Eu que fazia comida, eu que lavava a louça, eu que cuidava dos animais, eu que fazia a higiene da área externa da casa, eu que lavava o banheiro, enfim, era um relacionamento que dividia bem as coisas. Então, apenas para deixar claro que eu não era um homem inútil que não fazia porcaria nenhuma dentro de casa. Mas, enfim, quando ela disse que você não era confiável para ter um futuro, para ter filhos e tudo mais, você foi atrás de um tratamento e buscar melhorar para ela. Mas acho que já era um pouco tarde, pois depois de um tempo eu percebi que ela já devia começar a me trair muito tempo antes. Eu já vou chegar lá nessa parte também. Mas enfim, e aí você fica muito revoltado com tudo isso, e aí você vai para a casa dos seus pais, pega o carro deles, volta para casa e faz toda a sua mudança em sacos de lixo, em caixas de feira e tudo mais. E aí você fica totalmente sem o que fazer, desempregado, sem esposa, na casa dos pais, dormindo na cama dos pais, pois não tinha nenhum lugar para você dormir direito. E aí a sua vida meio que vai pro buraco de uma vez. E aí, é claro, a dor da traição é muito grande, ainda mais quando é uma esposa, uma pessoa que você amava muito, porque aí eu quero trazer um ponto importante para vocês também. Apesar desses problemas, ela estava já se preparando para engravidar, pois ela já havia feito até exame de contagem de óvulos, então estávamos tudo planejado para que em 2025 fosse o ano que a gente ia meter um bonequinho, que graças a Deus não veio, né? Mas enfim, e aí você simplesmente volta para casa dos seus pais, sem uma mão na frente e outra atrás, sem perspectiva de nada, porque você não tinha nem emprego, você não tinha nada, e aí você resolve agilizar a busca por emprego, obviamente, né? Mas enfim. E aí você começa a mandar mensagem para alguns amigos mais próximos e contar o que aconteceu, e aí todos eles ficam muito atônitos e revoltados, e você vai para o bar à noite, pois você precisava sair de casa, espairecer e comer alguma coisa, pois você não havia comido nada durante o dia inteiro. O seu dia havia sido choro, decepção, caixas e sacolas cheias de roupa. E aí você vai para o bar, e aí você está bêbado, e aí você posta no seu Close Friends que o seu casamento acabou. E aí mais amigos começam a mandar mensagens e perguntar o que aconteceu. Inclusive, alguns amigos chegaram a ir para o bar. E aí esses amigos vão para o bar com você, e aí esses amigos te encontram no bar, vocês continuam bebendo até o bar fechar, e eles falam, vamos para casa, vamos continuar nosso rolê lá, isso numa quinta-feira. Mas eu era desempregado, então tá tudo bem.
E você vai para a casa desses amigos, continua tomando sua cervejinha, você fuma um narguilé, e vocês conversando, falando sobre tudo, falando sobre esse trauma, sobre toda essa situação, e aí você resolve ter a grandíssima ideia de olhar o histórico de movimentação do veículo para entender quantas vezes ela havia ido ao motel. E começa a anotar dias e horários de uma maneira bem controlada para poder questioná-la posteriormente. E aí, durante esse processo, já com muito álcool na mente, você percebe que ela foi 21 vezes para o motel. Todas no horário do almoço. Olha só, que almoço esquisito. Enfim, e aí você fica muito puto com isso, pois você percebe que, inclusive, em alguns momentos ela havia ido para o motel enquanto vocês trabalhavam juntos. Ou seja, ela deixava de almoçar com você no trabalho, dizia que ia almoçar com esse amigo, que também era amigo meu, então eu também confiava nele. E, na verdade, eles iam almoçar outra coisa, ela ia almoçar outra coisa, era outro tipo de comida, não a que eu esperava que fosse. Então isso te deixa ainda mais decepcionado e triste, porque você meio que foi traído debaixo do seu nariz. Você estava lá pensando, ela vai almoçar, mas ela ia fazer sexo, e ela voltava fedendo sexo pro trabalho. E convivia com você como se nada tivesse acontecido. Enfim, você fica muito puto com isso, você manda mensagem para ela durante a madrugada, você xinga ela, você fala que nunca mais quer olhar na cara dela, que você não quer ver ela, que no dia seguinte que você iria buscar o resto das suas coisas, você não queria que ela estivesse lá. Mas aí depois, da uma hora, você percebe que exagerou um pouco e pede desculpa e fala que tá tudo bem. E aí foi basicamente isso. E aí no outro dia você vai lá, busca o resto das suas coisas, pega a casinha das cachorras, leva as cachorras embora, leva sua bicicleta, leva alguns poucos móveis, mas deixa quase tudo dentro da casa, pois você não tem onde deixar aqui na casa dos seus pais. E aí você simplesmente termina o seu casamento. Espero que mais ninguém abaixe o dedo. Ele tá fazendo a trend de abaixo um dedo. E, gente, como eu detesto essa trend. O vídeo desse rapaz passou por mim e eu pulei. Na hora que ele começou abaixo um dedo, se você já... Eu já sei que vem uma história longa e extensa com a pessoa te abençoando assim, ó. Dorime. Eu não gosto dessa trend. Porém, o vídeo dele começou a bombar... E a gente sabia, tá vindo bomba aí. E dito e feito, eu aguentei essa trend, a mãozinha dele levantada me abençoando. E eu digo pra vocês, realmente, tô com raiva dessa mulher. Nem conheço, não sei nem qual o rosto dela. E ele falando assim, cara, assim, deixando a gente com raiva dela. Raiva, porque... Não, mas vamos com calma. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. E assim, o que me deixou já indignada de cara é que quando ela foi pega no flagra, não existe um... É isso, desculpa. É isso. Acho que eu comecei a me atrair por outra pessoa. Ao invés de encerrar o casamento, eu decidi dar uma chance. E é isso. Adulterei, eu errei e é isso. Tudo começou dessa forma, dessa forma, dessa forma. Não existe isso. A pessoa, ela fala assim, eu não vou falar sobre o que eu fiz, eu vou falar sobre como era nosso relacionamento. Ou seja, eu traí porque a culpa é sua. Eu não quero falar agora sobre o que eu fiz. Vamos começar falando da gente, porque você é cheio de problemas. E eu fiz o que eu fiz por causa de você. Então, gente, aí você pensa assim, e um homem dizendo isso pra uma mulher? Um homem traiu a mulher, foi pego no motel. Aí a mulher vai tirar satisfação. Ele, eu não vou falar sobre o que eu fiz. Vamos falar sobre o nosso relacionamento. Você é mole, você não faz nada, esquece de tudo. O cara foi diagnosticado com TDAH e ela fala, você esquece de tudo, como se fosse uma coisa proposital. Aí, segundo o que ele conta, temos a versão dele, né? Segundo o que ele conta, ele era um bom marido no sentido assim, tinha seus defeitos? Tinha seus defeitos. Ele devia ser esquecido? Devia ser esquecido, porque ele mesmo fala que ele estava com N questões, mas ele fazia a sua parte, estava fazendo tratamento, lavava a louça, ajudava na casa, porque o pessoal aqui que é casado sabe o valor disso. A casa desandando, gente, é desesperador, e um parceiro sem ajudar, e tudo nas costas de um só, isso causa muita briga, muito confronto em relacionamento. Segundo ele ajudava, ele estava disposto a ajudar, estava ao lado, mas não foi suficiente, porque para ela, pelo que eu entendi, faltava algo mais. Mas em si, gente, o que parece é que ele falou que o relacionamento não estava realmente bom, estava passando por um momento difícil. Só que casamento, o pessoal aqui que é casado vai entender do que eu tô falando, casamento não é namoro, né, gente? Então não tá passando um momento difícil, vamos terminar e é isso. Pega suas coisas e... Casamento é uma aliança, né? Você sente essa aliança. Quem já casou aqui vai entender do que eu tô falando. Você sente essa aliança, você sente que é uma atmosfera diferente. Você ali criou uma aliança com a pessoa e vocês são um só. Então é muito difícil você na primeira briga, ou no primeiro momento difícil, na primeira etapa difícil, você pegar suas coisas e já ir embora. Como um namoradinho, que eu tô há 1 ano, por exemplo. Então, é muito difícil isso. Então, ele disse, a gente estava passando por momentos difíceis, mas é uma fase. Nas coisas, vamos lutar para passar, né? Mas para ela, não. Pelo visto, ela acabou se atraindo por uma outra pessoa, que é esse amigo.
esse amigo, assim, desde a época que eles casaram, da igreja, o primeiro amigo, e assim, não vamos negar, né, gente? Ele falou que vai falar sobre que ela já tinha traído ele. Mas é uma coisa que eu pensei. Eu pensei assim, peraí, eles casaram. A primeira pessoa que eles conheceram antes de casar, lá no grupo da igreja, foi esse rapaz, esse padrinho. E aí, quando você começa a flertar com uma pessoa, mesmo que não chegue aos finalmente, tudo inicia com uma admiração. Você acha a pessoa bonita e a pessoa te acha bonita. E como é que você percebe isso? Através dos olhares. A forma que se olha é diferente. A forma que se fala é diferente. É uma forma diferente de falar, uma forma diferente de olhar. E nisso vai se criando o flerte, e do flerte para outra coisa, que vai para outra coisa, até a hora que vai escalando. E aí a pergunta é, sabendo que começa bem de miudinho, como eu tô falando pra vocês, a forma que fala, a forma que olha, mas tudo começa aqui dentro, né? Quando foi que iniciou o interesse dela por esse padrinho? Quando foi que iniciou? Já que as coisas começam de miudinho. As pessoas, elas não vão parar no motel, gente, do dia pra noite. A não ser que seja uma questão casual. Estávamos num bar, conheci a pessoa e eu já estava interessado em ter relação. Aí sim, do dia pra noite, você vai parar num motel com uma pessoa, porque é casual. Mas uma pessoa que faz parte de um grupo social, que já é casado, você tem relacionamento, a coisa não é escancarada, não é rápida. Porque nem se sabe se a outra pessoa... Um não sabe sobre o outro, se está disposto a quebrar. Às vezes, a própria pessoa está quebrando o casamento aos pouquinhos, bem de miudinho. Então, essas situações costumam demorar. Não é do dia para a noite. Então, se costuma demorar um pouco mais, quando é que começou? Vou deixar essa incógnita aqui pra vocês me responderem nos comentários. E, gente, isso é pra vocês verem, cara, que, assim, esse homem foi muito forte de não ter feito uma loucura, gente. Porque, pelo que ele está contando, que aí depois vem outras pessoas falar que não foi bem assim, aí eu tenho que me retratar nos vídeos, né? Mas, segundo a versão dele, temos que deixar sempre isso claro, é de uma cara de pau de descer do carro com cara de bunda. O rapaz tá no meu carro, ficando com a pessoa que eu estou casada, e aí eu falo, desce do meu carro. E ele desce com cara de bunda. Você não devia descer com cara de bunda, você devia descer com cara de medo. Porque você não sabe se eu tô num surto e se hoje eu vou ser presa. Hoje eu vou quebrar meu réu primário. Você não sabe, porque, gente, é de um cinismo tão grande, é de um cinismo que é pra você cometer... Eu não vou falar. Mas assim, você tem que ser forte aqui dentro. Pra ela saber que essas pessoas não valem a pena ser o réu primário. Porque o cinismo é muito grande, cara. Não vou falar sobre o que eu fiz. Vamos falar sobre nosso relacionamento. E aí eu fico pensando assim, cara... por exemplo, vamos ficar com a casa. Ele foi traído. E ele que teve que pegar as coisas dele e sair. Vocês estão entendendo? Ele foi traído. Sai você daqui, porque você traiu. Mas aí, como eu não sei como funciona, que às vezes é terreno de família, às vezes é terreno, entendeu? Da casa do fulano. E aí, você tem que sair levando suas roupinhas num saco de lixo. É muito triste o divórcio. Essa é a real. A gente quase não fala sobre isso. O momento de cada um tomar seu caminho é muito triste. Você pega suas coisinhas, você junta as suas coisinhas num saquinho e vai embora. É isso. Ele me abençoando enquanto conta uma história tenebrosa. O efeito borboleta é muito louco, né? Porque se não fosse a falta de bateria na JBL, nada disso teria acontecido aqui. Existe o efeito borboleta? Há quem diga que sim, é bem interessante a ideia e a teoria. Mas, gente, uma coisa sobre o adúltero. A pessoa que trai, ela começa a se descuidar. Você tá entendendo? Ela começa a se descuidar. Por exemplo, faltou bateria na JBL. Porque o bendito do vibrador está fora da embalagem. Ele pegou pelo vibrador, cara. Constrangedor. Ele percebeu que tinha a embalagem do vibrador e estava vazia. Pra onde foi parar esse vibrador? E essa galera que tá com o namorado e tá levando o vibrador que usava com o marido e, tipo, é um vibrador reciclado. Ai, que esquisito. O que eu tô dizendo é, quem está traindo, uma hora se descuida. Lava a louça, faz comida, cuida dos animais, percebe o que incomoda e tenta mudar. Tá pronto pra casar de novo? Ainda não, vida. Só cuidado com a mulher que você casa, Leonardo. Que saco. Sua mulher ia almoçar com um amigo? Regularmente, inclusive quando vocês trabalhavam juntos. Papo estranho é esse? Eu devo ser muito tóxica mesmo, não é possível. Eu devia ter sido mais tóxico. Não é mais tóxico, Leonardo. É mais... Cara, não.
Não pode. Vai junto. Ah, gente, não. Tô tóxica também. Tô tóxica hoje. Tá, e com um amigo aconteceu alguma coisa? A mulher soube, se separou. Ele mesmo se dedurou pra esposa. No fim, se resolveram e seguem juntos. Não vou julgar. Eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Vou contar um negócio pra vocês. Existe uma porcentagem, isso é dado científico, não sei de onde, mas eu vi na televisão, de que as mulheres tendem a perdoar mais traições do que os homens. Os homens não perdoam tanto. A grande maioria, existe uma porcentagem nos estudos de que os homens terminam diante de uma traição. E existe uma porcentagem muito grande de mulheres que perdoam. E aí dá uma dessas, provando que esse dado tem sua verdade. É isso. Ele tá lá com o casamento dele intacto. A outra já não posso dizer o mesmo porque o Leonardo não perdoou. E eu nem quero, porque quem disse que ela pediu perdão, né? Pelo que ele tá contando, não rolou muito desculpa, sabe? Cara, se algo tá ruim, por que não simplesmente termina? Por quê? Eu te respondo por quê. Porque o outro é casado, você não quer colocar anos com o seu parceiro, que é tranquilo, em jogo. Então você não quer, trocar o certo pelo incerto, mas você não quer abrir mão do prazer. Então existe um prazer muito forte, um desejo avassalador na sua mente, de vontade de ficar com aquela pessoa. Mas você não quer comprometer o que você construiu aqui. É simples assim. Ela não queria que terminasse. Porque tava ruim. Mas tava bom, porque ela tinha ali um cara que lavava a louça, limpava a casa, tava com ela, era companheiro. Ela me cai doente, ele cuida dela. Até onde nós estamos vendo é o marido, né? Agora ela não quer abrir mão daquele outro prazer que ela tá vendo no corpo do outro, entendeu? Então você não quer, você quer as duas coisas, você quer tudo. Entendeu? Você não quer abrir mão de nada. Você quer tudo. É simples assim, gente. Eu achei que a coisa era mais clara. Bom, vamos sair do quadradinho antes que eu surte. Eu quero saber agora vocês, galera. Vocês estão lá com um parceiro ou uma parceira e de repente você percebe que a localização do celular está dando em um motel. Você chega na frente do motel e é isso. Você vai encontrar a pessoa que você tá com um amigo ou amiga. O que você faz? Então é isso. Obrigada por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo.